Pesquisa da Genial Quest mostra que a aprovação do presidente Lula cresceu. A repórter Beatriz Manfredini traz os números desta consulta. Beatriz. Olha, Thiago, esse levantamento, essa pesquisa, ele mede os índices de aprovação e reprovação do presidente Lula no mês de maio, na comparação com o mês anterior, então com o mês de abril de 2023. Nós temos aqui o índice de aprovação que subiu, passou de 51% em abril para 56% em maio, enquanto a reprovação caiu, passando de 42% para 40% em maio. Tudo isso, de acordo com essa pesquisa da Genial Quest, muito impulsionado pela melhora na percepção da população em relação à economia. Olha, 32% dos entrevistados consideram que a situação econômica do país melhorou no último ano, 56% acreditavam no mês de maio, que a economia vai continuar melhorando, contra 51% em abril, e 25% acreditam que a economia vai piorar, contra 29% em abril. Então, a percepção econômica da população brasileira melhorando, e junto com isso melhora também a percepção e a aprovação em relação à terceira gestão do presidente Lula. Tudo isso foi muito impulsionado também por algumas medidas específicas do governo federal, como, por exemplo, aqueles descontos para carros populares. 76% dos entrevistados disseram que são a favor desses descontos, enquanto 18% falaram que são contra a medida. Aquela outra medida de perdoar pequenas dívidas de até R$100, colocadas ali pelo Ministério da Fazenda, também teve uma boa percepção, foi bem recebida pela população brasileira. 73% das pessoas apoiam o perdão a essas pequenas dívidas, enquanto 23% se opõem. Além disso, 37% dos entrevistados esperam uma redução do desemprego e 29% acreditam que a inflação vai cair. Um dado curioso para a gente fechar, Thiago, é que a aprovação do presidente Lula cresceu, inclusive, entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A aprovação de Lula entre o pessoal que votou em Bolsonaro subiu 8 pontos em relação ao levantamento anterior, passando de 15% em abril para 22% agora no mês de maio. É isso, Beatriz Manfredini trazendo esses números da pesquisa. Aqui de novo o Alan Gani, a gente vai girar também aos nossos comentaristas. Alan, essa percepção em relação à economia, isso tem uma consequência também política? Eu sei que a sua área é a área econômica, mas isso favorece a esse clima um pouco mais favorável ou menos pior? Não, com certeza tem impactos políticos e muitas vezes reformas feitas em governos anteriores, elas têm um impacto anos à frente, mas na percepção do eleitor, ele acaba transferindo todas aquelas reformas que foram feitas no passado para este governo. Então, o governo atual acaba colhendo o fruto de reformas anteriores. Por exemplo, no primeiro governo Lula, foi assim com as reformas ainda do governo Fernando Henrique. Então, o Plano Real, as privatizações, controle das contas públicas, agências reguladoras tiveram um impacto bastante favorável no primeiro mandato do governo Lula, que também surfou muito bem uma onda de commodities, de crescimento da economia mundial. A gente já falou aqui que percepção e realidade são dois termos que podem ser diferentes, né? Às vezes você acha que a inflação está mais alta, mas aí um dia você vai no mercado, compra 3 itens e acaba sendo mais barato, né? Isso é verdade. Isso é verdade, mas aí é uma questão metodológica, Sim. Thiago. O que acontece, né? O índice de inflação, ele é uma cesta lá de consumos que representa o consumo médio da população brasileira, o orçamento médio da população brasileira. Então, não necessariamente a minha inflação, a minha composição de consumo do meu orçamento vai ser a mesma do indicador. Então, muitas vezes eu tenho essa ideia de que a inflação, a minha inflação, é maior do que aquela que está no indicador. Então, isso é uma questão metodológica. Agora, você acredita que a isenção dos carros e esse programa que o governo quer para dar desconto ou perdoar dívidas às pessoas, tudo isso influencia nesse resultado? Olha, acaba influenciando, mas aí na questão dos carros é muito pouco. Por quê, né? Porque é uma parcela muito pequena da população que vai ter acesso, não é uma medida que acaba gerando muitos empregos diretos, é um setor que recebeu durante anos e ainda recebe muitos subsídios e não é um setor altamente gerador
de emprego dado esses subsídios. Então, não vejo que isso acaba tendo aí um impacto mais relevante, como, por exemplo, a diminuição da taxa de desemprego e a diminuição de inflação. Esses, sim, são indicadores bastante relevantes que a população acaba tendo uma percepção maior e sendo mais condizente com a realidade. Alan, você continua aqui agora gerando Amanda Klein e o Beraldo. Amanda, essa percepção em relação à economia tem influência direta a esses números que a gente acompanhou com a reportagem da Beatriz? Certamente, Tiago, a gente vê a correlação entre a melhora na economia percebida pela população e a popularidade do governante de plantão, quem quer que seja. Essa correlação historicamente verdadeira, não só no Brasil, mas em vários países, né? Aquele economista do Bill Clinton, o estrategista político, marqueteiro dele, que falava que a economia é estúpido. E é mesmo. A gente vê o mercado de trabalho ainda forte, os juros dando sinais pela primeira vez de uma possível queda, a inflação arrefecendo. Isso tudo é sentido, é percebido pelo trabalhador. Tanto que quando a Genial Quest, a pesquisa, pergunta qual a sua percepção sobre inflação, desemprego, poder de compra, né? E especificamente para o entrevistado, a percepção é de melhora em todos esses indicadores. E aí sim parte para programas específicos do governo. Tem grande apoio, por exemplo, a redução do preço da gasolina, obviamente. Então, são medidas que impactam diretamente na vida do consumidor. Isso é um alívio para o governo Lula, porque politicamente o cenário tende a se desanuviar quando a economia vai bem, fica mais fácil para o governante arrumar a casa, arrumar sua articulação política, a base aliada, porque sua popularidade aumenta, ou seja, ele fica mais forte perante o eleitorado. Por outro lado, há também o desafio de manter a economia andando, manter a economia aquecendo, sendo que não tivemos ainda nenhuma reforma estrutural de peso, que mude estruturalmente as bases econômicas. Isso pode vir a se concretizar, por exemplo, com uma reforma tributária bem feita. Aí isso pode dar largada para uma maior flexibilidade para o crescimento, para um crescimento maior estruturalmente. Por enquanto, ainda não temos essa notícia. Beraldo concorda com essa avaliação, essa percepção positiva dos entrevistados sobre a economia é igual à realidade? Não, a realidade, a gente não tem uma economia sendo conduzida de maneira a nos dar segurança de que daremos passos seguros e concretos para o avanço do Brasil. A economia, do ponto de vista das pessoas, ela de fato se dá nessa questão da percepção, como é que as pessoas estão percebendo. Então vem a notícia de que, olha, se você deve até R$100, o governo vai resolver essa sua dívida. Pô, isso gera uma perspectiva positiva. Se você está ali preocupado com a inflação, a gente teve, por exemplo, a carne reduzindo de preço, não por uma política do governo, mas por uma circunstância de mercado, isso também retorna numa perspectiva positiva. Então, a população que não entende de política a fundo, não entende de economia, não está ali atenta aos detalhes, isso que a população sente é muito importante, porque quando você está otimista, você fica mais disposto a fazer coisas, a investir, a viajar, a comprar alguma coisa, etc. Mas quando a gente olha o que o governo de fato está fazendo na condução da economia, isso continua gerando preocupação, porque não há um plano concreto para o Brasil até agora. Olha há quanto tempo a gente está discutindo o arcabouço fiscal. Acabaram com a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gasto, e aí falaram em apresentar o arcabouço. Já tem meses que foi para a Câmara, agora está sendo alterado, estão colocando de volta ali uma série de exceções. Quando a gente fala de reforma tributária, por exemplo, é uma iniciativa da Câmara, também não tem a ver com o governo Lula. Mas, como Lula é o nome que fica mais em evidência na cabeça das pessoas, ele colhe os louros e, quando as coisas estão ruins, não estão dando certo, ele também recebe a pressão de ser responsabilizado por isso. Aliás, Alan, quando a Amanda falou em não importa o governante de plantão, você concorda com isso? Enfim, há uma contaminação de quem está no governo, apesar da economia possa estar melhorando, mas se você não gosta do governante, como é que fica essa situação? Porque o eleitor, a população, acaba fazendo uma associação direta
com a situação atual e o presidente, ele não faz essa associação de que foram reformas importantes feitas lá atrás e o governo está colhendo frutos agora. Por exemplo, no governo Dilma, a taxa de desemprego em 2013 atingiu a mínima histórica. O dólar chegou a 1,53, mesmo em termos de câmbio real, era uma taxa muito baixa. Só que o governo acabou sendo um governo bastante ruim do ponto de vista econômico. E as medidas tomadas naquele governo foram sentidas no governo à frente, que era o seu próprio governo, seu segundo mandato, e no governo Temer. No governo Temer, teve uma série de reformas muito importantes, como, por exemplo, o teto de gastos, como uma reforma trabalhista, e que tem efeitos até hoje, que tiveram efeitos até hoje. O mesmo vale para o governo Jair Bolsonaro, né? O controle da dívida pública, que se dizia que chegaria a 90%, estabiliza abaixo de 80%, privatização da Eletrobras. Então, todas essas medidas acabam tendo efeitos de médio e longo prazo. E é claro que o político que herda, né, essa herança bendita acaba capitalizando politicamente. Agora são 9